E aí, galera do Me Salva? Nessa aula de Química Inorgânica, a gente vai falar sobre a classificação das bases inorgânicas. Existem 4 tipos principais de classificações que a gente pode fazer para as bases. A primeira delas é em relação ao número de hidroxilas. O número de hidroxilas, que são os OHs que todas as bases têm. Essas são as hidroxilas. Bom, se as bases tiverem uma hidroxila apenas, elas vão ser chamadas de monobase. Mono porque só tem uma. Por exemplo, NaOH. Quando não tiver nenhum número do lado do OH, é porque o número é, na verdade, 1, certo? Mas ele não é representado. Depois, se a base tiver 2 OHs ou 2 hidroxilas, aí a gente vai chamar essa base de dibase. Porque tem 2 hidroxilas. Por exemplo, MgOH2 tem 2 hidroxilas aqui. Se tiver 3 hidroxilas, aí vai ser chamada de tribase. Por exemplo, AlOH3, 3 hidroxilas. Ou então, por último, 4 hidroxilas, aí vai ser chamado de tetrabase. Por exemplo, SnOH4. Tem 4 hidroxilas, certo? Bom, a próxima classificação que a gente pode dar é em relação à volatilidade. A volatilidade, que é a capacidade que os elementos têm de passarem do estado líquido para o estado gasoso. O quão fácil é essa transformação? No caso das bases, só existe uma base que é volátil, que é NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Todas as outras são fixas, todas as outras, certo? Fixas ou também chamadas de não voláteis. A terceira forma de classificação é em relação à solubilidade em água. Existem solúveis, parcialmente solúveis ou insolúveis. As solúveis são as feitas dos metais alcalinos, do grupo 1 da tabela periódica, ou o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. As parcialmente solúveis são aquelas bases feitas de metais alcalino terrosos. Por exemplo, BeOH2, que é o hidróxido de berílio. Berílio, que é um metal do grupo 2 alcalino terroso, certo? E, por último, elas também podem ser insolúveis, que daí são todas as outras bases que não são essas que eu já falei. Por exemplo, FeOH3, que é uma base de um metal de transição, certo? A última classificação que as bases podem ter é em relação à força, ou também chamado de grau de dissociação, que é representado pelo símbolo alfa. Elas podem ser fortes, e as fortes são as bases de metais alcalinos, que são as do grupo 1 da tabela periódica, por exemplo, NaOH, Na, que é um metal do grupo 1, ou então de metais alcalino terrosos, por exemplo, CaOH2. Metais alcalinos terrosos são os do grupo 2 da tabela periódica, por exemplo, o cálcio. Mas existem 2 exceções, que é bem importante a gente lembrar, que são o MgOH2 e o BeOH2, que são 2 metais do grupo 2 da tabela periódica, mas não são fortes, são fracos, certo? Nunca esqueçam das exceções. E também tem as bases que são fracas, que daí são todas as demais bases. Por exemplo, FeOH3 ou NH4OH e assim por diante. Certo? Então tá. Vamos fazer agora alguns exemplos para a gente ver todas essas características em cada tipo de base. O primeiro exemplo vai ser o NaOH. O NaOH tem apenas um OH, então ele vai ser uma monobase. Além disso, ele vai ser uma base fixa. Por quê? Porque a única volátil é o NH4OH. A terceira característica dele é que ele é uma base solúvel.
solúvel, porque ele é feito, ou ela, né, a base é feita de um metal alcalino, que é o sódio, o Na. E também ela é uma base forte, pelo mesmo motivo, porque ela é feita de um metal alcalino e todos os metais alcalinos formam bases fortes. Outro exemplo é o BaOH2. O BaOH2 tem 2 hidroxilas, então vai ser uma dibase, de 2. Ela também tem a outra característica de ser uma base fixa, porque a única volátil é o NH4OH. A solubilidade dela é a seguinte, ela é parcialmente solúvel. Por quê? Porque todos os metais alcalinos terrosos, no caso o bário, que é do grupo 2 da tabela periódica, são parcialmente solúveis. E, por fim, ela é uma base forte. Por quê? Porque ela é formada por um metal alcalino terroso, que é o Ba do grupo 2 da tabela periódica. Certo? Então é isso, a nossa aula de classificação de bases foi essa, e nas próximas aulas a gente vê um pouco mais sobre funções inorgânicas.